Programa, estamos recebendo o candidato ao governo pelo Novo, Ricardo Jubim, também seu vice, o Rafael. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Bom dia, é uma grande honra estar aqui. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Bom dia, um abraço, uma satisfação estar com vocês hoje, aqui com o Jobim, podendo conversar sobre o nosso plano de governo, a nossa campanha, essa reta final. Candidato Jobim, vou pedir para que se apresente à nossa comunidade. Quem é esse homem que coloca o nome à disposição para governar o nosso estado? Eu sou advogado, sou empresário, venho de fora da política. Não tenho lá 30 anos de carreira política como boa parte dos meus adversários e defendo uma ideia autêntica, uma ideia da visão de quem sofre com os desmandos do Estado, sofre com o Estado atrapalhando quem quer trabalhar, quem quer empreender, de, quem sabe, uma visão insatisfeita de como os acordos e conchavos políticos são celebrados hoje e que está tentando falar a verdade no debate político e ser autêntico nas suas intenções desde o primeiro dia, sem populismo, sem falsas promessas, com uma proposta clara, uma proposta compromissada e autêntica acima de tudo. Candidato, como é que faz para quebrar esse paradigma? A gente precisa evoluir na política. Hoje o que mais vende é o ódio. Hoje, jogar uns contra os outros é o grande negócio. Explorar ódio é uma ferramenta de dominação, de manipulação que o pessoal faz há muito tempo. Mas isso não tem mais espaço hoje. Nós temos que entender que estamos todos no mesmo barco e que todos somos interdependentes. O trabalhador depende do empreendedor, e que depende do trabalhador. Todo mundo depende de todo mundo. E tem gente que adora colocar as pessoas para brigar, para ser irracionais, para não construir, sabe? São pessoas que querem construir muralhas ao invés de pontes. E a nossa proposta é tentar conscientizar a população de que isso é errado, de que nós temos que trabalhar juntos, nós temos que colaborar juntos com o diálogo para conseguir evoluir. E para quebrar esses paradigmas, a gente já tem alguns modelos já testados no Brasil que provam que isso funciona. Como, por exemplo, do governo Zema, que não vendeu a alma para negociar as secretarias, é o governo mais bem avaliado do Brasil. Então, nós, liberais, nós temos entregas em austeridade, em não uso do dinheiro público, desde a campanha até os gabinetes dos nossos deputados. A gente respeita o dinheiro do contribuinte, porque não existe dinheiro público, né? Existe o nosso dinheiro quando a gente paga impostos. Então, esse respeito é uma marca que nos diferencia. E é claro que a gente enfrenta um sistema de bilhões de reais que serve para comprar santinho, para comprar boa parte dos windbanners que poluem a cidade e as cidades. E é fato que nós somos, quem sabe, a única instituição partidária da história da República que nega dinheiro público para pagar a própria campanha. Isso nos diferencia. Perguntam por que o nome do partido é Novo. Eu digo, porque nós somos diferentes. Nós não celebramos, não fazemos os mesmos acordos. E assim nós pretendemos, com humildade, buscar contribuir no debate político em nome de uma evolução. Porque a gente tem que dar um passo adiante. Quem vive a política, e como eu estou vivendo agora, e o Rafael também, assim como o Douglas Sander, que está aqui, né, nosso candidato a deputado estadual, sabe muito bem que tem muita mentira. Tem muita coisa que se diz que não é verdade no debate político em nome do populismo. Ou seja, para ganhar votos, a regra é falar qualquer coisa, sabe? É defender qualquer bandeira, desde que vai eleger. E depois a gente vê. Eu não quero ser assim. Eu ainda tenho que voltar para casa e olhar na cara dos meus filhos. Então, nós somos realmente uma proposta autêntica. Candidato, nessa sua caminhada, nessa jovem caminhada, nessa nova caminhada na política, qual era a expectativa e como que está sendo essa acolhida deste nome novo, deste partido novo, dessa história de campanha, desse mote de campanha, que é diferente, então, do que é o convencional pelo seu relato? Como que tem sido nos municípios do Rio Grande do Sul? A gente, dentro das nossas possibilidades financeiras, já que somente contribui com a nossa campanha quem acredita na gente, a gente tem trabalhado bastante e estamos recebendo vários apoios de várias cidades. É muito animador ver o que a gente está construindo, certo? Agora, deixando bem claro, não é a questão de competitividade que vai nortear o nosso discurso, o que a gente acredita.
Nós não queremos chegar ao poder porque somos um projeto de poder. Não, nós somos um projeto de pautas. O próprio governo Leite sabe disso. Quando queria fazer reforma administrativa e previdenciária, a bancada do Novo estava lá com ele. Agora, quando quis aumentar imposto, dizendo que era para comprar vacina, não comprou uma vacina até agora, a gente estava lá criticando. Todo governante que tiver pautas que combinam com as nossas, nós vamos apoiar. Assim como os governantes que tiverem pautas contrárias às nossas ideias, nós vamos criticar. Mas sempre com essa autenticidade. Não dá hoje que a política está mais acostumada com o discurso de ocasião. Parece que o projeto de poder ele acaba se assumindo como a única verdade. Isso está errado. Nós temos que lutar contra isso. Senão a sociedade não vai melhorar. Imagina, o Estado deve praticamente 100 bilhões de reais entre dívida com a União e outras. Por que a gente ficou nisso? Porque os caras só pensam que o mundo acaba em 4 anos, eles só querem saber do mandato deles. Hoje todo o sistema é voltado ao narcisismo político, às campanhas eleitorais, às carreiras políticas, e não está voltado para a população. O dinheiro não está chegando nas pessoas. Por isso que nós temos 200 mil pessoas na fila do SUS, esperando, desenganadas às vezes, com câncer crescendo no corpo, esperando alguma verba para que um hospital possa conseguir fazer um atendimento, e para elas não tem dinheiro. Agora, para dar 2,5 milhões de reais para candidatos a deputado federal à reeleição, isso tem. Vamos trazer uma discussão ética aqui. Isso é correto? Para os meus princípios, isso é muito errado. Então, por ter vergonha de se aproveitar da máquina pública e do dinheiro do ouvinte que está ouvindo, e do meu próprio dinheiro, porque eu também pago impostos, por ter vergonha é que nós defendemos essa proposta diferente. E vamos lutar para que ela possa crescer a cada dia, para que as pessoas consigam se conscientizar e assim a gente possa evoluir um pouco desse sistema que está tão desgastado que as pessoas já estão perdendo o interesse na própria política. Quero fazer uma pergunta para o vice, o Rafael Dresch, mas eu estendo ela também para o candidato Ricardo Jubim. O Novo não tem medo, dentro dessa ideia nova, dessa metodologia nova, de ficar no meio do caminho, de não crescer, de não conseguir conquistar mais vagas a governos, a câmaras? Vocês não têm medo disso? Vocês têm um discurso totalmente diferente daquilo que é aplicado na política hoje aqui no Brasil. Nós não temos medo, né? Nós temos um desafio, uma missão, que é levar essa nova visão sobre a política para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. E o medo não faz parte dessa nossa compreensão, pelo contrário, né? Nós temos uma esperança. A esperança vem como uma grande luz, né, para atrair essa nossa atuação. E o que a gente tem recebido aí como resultado é um resultado muito promissor. Nós temos a atuação de alguns deputados, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados, né? É muito promissora e que nos remete a um crescimento, inclusive. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a atuação do Fábio Osterman na Assembleia, a atuação do Giuseppe Resgo, né, que foram os deputados, né? O Osterman foi o deputado mais econômico, foi um deputado que trouxe aí uma série de conquistas, né, em termos de austeridade, em termos de combate aos privilégios, né? Inclusive, recentemente foi notificado pela Júris em função dessa atuação em relação a alguns privilégios, alguns auxílios que são né, garantidos, algumas carreiras. Nós temos o exemplo do Marcel Van Hatten, né, também na Câmara dos Deputados, e a nossa compreensão é que as nossas bancadas irão crescer. O próprio Jobim mencionou aqui, nós temos o exemplo do Douglas, né, Sandri, que está conosco, que é um exemplo na região, né, que nós acreditamos bastante, que possa também alcançar, né, a sua vaga como deputado, né, como outros, né, do Novo que tem a oportunidade de seguir nessa trajetória que já vem sendo trilhada por alguns e que a tendência é o crescimento, né, não só no Rio Grande do Sul como no Brasil. E é importante mencionar também que a nossa compreensão da política e a nossa visão sobre ela é de longo prazo. Então nós não temos a necessidade de alcançar os resultados de maneira imediata.
É importante que nós possamos levar essa esperança para a política no Rio Grande do Sul e no Brasil de uma forma consolidada, de uma forma que possa realmente construir e trazer algo diferente, né, para acabar com essa politicagem. E no Rio Grande do Sul, mais do que isso, nós temos que destravar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado hoje, né, há 40 anos, na verdade, há 4 décadas, que é um estado que ficou para trás. Ficou para trás de Santa Catarina, ficou para trás do Paraná, de São Paulo, e nós temos que retomar o protagonismo do Rio Grande do Sul. Eu queria colaborar, Rafael, apenas dizendo o seguinte. Assim, a gente se pergunta sobre a competitividade eleitoral e as receitas que a gente aplica e o receio que dá. Mas os fins não justificam os meios. Talvez o maior problema da política hoje é que os fins justificam os meios. Vou dar uma prova aqui. Marcel Van Hatten, apesar de não usar dinheiro público, é o deputado federal mais votado do Estado. Romeu Zema também se elegeu sem usar dinheiro público. Até, vamos ser justos aqui, né, Douglas? O Douglas, faltou 317 votos também, quase entrou sem usar dinheiro público. Até o prefeito daqui, que nem é do meu partido, o Marcelo Calmo, né? Ele também não usou dinheiro público na campanha dele. E não é do meu partido, mas mesmo assim eu faço esse reconhecimento. Porque nós temos que reconhecer as pautas e essas receitas e apoiar todos aqueles que querem aderir a essas pautas. Então, realmente a gente se pergunta, mas e se a gente quiser ser bem competitivo, então vamos usar dinheiro público, ou então vamos fazer um discurso populista, vamos mentir para as pessoas, afinal elas gostam de uma boa promessa, né? Digo, não. O problema todo é que essa relativização, ela começa pequena. E com o passar do tempo, ela acaba tomando conta de todo o discurso político. Daqui a pouco nem o cara acredita no que está falando. E não é para isso que eu posso dizer que eu peguei um espaço da minha atividade privada, particular, que graças a Deus, tanto eu quanto o Rafael, posso dizer que a gente tem um êxito profissional, a gente não veio para isso. Se não visualizarmos essa chapa, essa proposta num segundo turno, essa chapa, essa proposta liderada pelo candidato, apoiará quem? Se vê apoiando um dos outros nomes? Se a pergunta mais precisa... desculpa, eu estou indo além da tua pergunta. Vai. Tá? Mas estou te pedindo licença para isso. Sinta-se à vontade. Mas assim, a gente não vai vender a alma em troca de emprego, em troca de secretaria, que já me ofereceram, por sinal, para dizer, Jobim, se não for para o segundo turno, queremos que tu trabalhe comigo. Eu digo, não, cara, eu não entrei na política para isso. Isso é o sistema velho do conchavo, do acordão. Porque eles vão querer, por causa da nossa votação, se eventualmente a gente não vá para o segundo turno, eles vão querer que a gente apoie alguém para conseguir transferir esses votos. Mas os meus princípios não estão à venda. Então, para todos que me oferecerem, eu preciso dizer, cara, desculpa, eu não falo a tua língua. Agora... Todos que se apresentam hoje. Eu digo todos que se apresentam hoje, eu não posso dizer agora que o partido não vai se reunir, eventualmente dizer que o menos pior seja A ou B. Uhum. Não posso dizer isso. Mas eu posso garantir que não vai ter conchavo, não vai ter negociata, vocês não vão me ver ocupando pastas aí depois, porque eu não entrei na política para isso. E como é que vai se dar a representatividade dentro do governo? Porque o cenário que a gente vê em termos de pesquisas, em termos de resultados, não é favorável ao teu partido, à tua candidatura. Como é que tu te vê na frente? Eu me divirto bastante, porque as pessoas têm memória curta. As pesquisas das últimas 3 eleições erraram vergonhosamente, e todo mundo esquece disso, todo mundo fica dizendo, mas é a pesquisa. Eu digo, amigo, memória recente, dá um Google. Tu vai ver lá erros crassos. Eu vou dar um erro crasso a respeito de um adversário meu, o Heinz. O Heinz estava em 4º lugar na pesquisa para senador antes da eleição, na boca da eleição. Chegou em primeiro e fez mais voto que o Eduardo Leite. Então, assim, vamos falar a verdade aqui. Alguém ainda acredita em pesquisa eleitoral? Porque se acredita é porque não tem memória recente. É um efeito meio Dory, daquele peixe lá daquele peixe que esquece tudo que falou agora há pouco. Gente, as pesquisas vêm errando sistematicamente. E tu quer saber se elas estão erradas ou não? Basta comparar uma com outra e olhar as margens de erro. Bom, alguma tem que estar mentindo, porque elas sequer se encontram nas margens de erro hoje e vão errar de novo na próxima eleição. Então, na boa, eu sinceramente... Aconteceu isso com o Zema também. O Zema tinha 1%, como eu tenho hoje. Candidato, 1,7%. Vocês devem trabalhar com pesquisas internas. Sim. Os resultados são diferentes daquelas pesquisas tradicionais que a gente tem? São muito diferentes, mas eu não vou cometer responsabilidade aqui em nome da lei eleitoral de divulgar pesquisas não registradas. Eu não posso fazer isso. É ilegal.
Tem gente fazendo e tem que tomar multa por causa disso. Eu não posso fazer isso por uma questão simples de legislação, mas adoraria fazer, viu? Eu adoraria poder mostrar para as pessoas que a gente está muito melhor do que o pessoal está pensando. Daqui, vocês vão... Hoje tem um roteiro em Lajeado e depois visitam outras cidades da região? Depois eu tenho um evento da FAMURS em Porto Alegre hoje, então eu tenho que voltar. Mas eu posso dizer que, por insistência desse Douglas, é a 5ª vez que eu visito o Vale do Taquari nos últimos 2 meses. Então, eu já tive por tudo. Teutônia, tive por Encantado. Aqui em Lajeado, então, o pessoal já não aguenta mais ver minha cara. Então eu posso dizer que fiz diversas agendas aqui. Até o Douglas pode me ajudar exatamente a fazer todas as andanças que a gente fez, junto com o Marcel também. Aqui corremos bastante. Então, eu posso dizer que eu fiz tudo que pude para estar presente nessa região tão produtiva, tão próspera e que merece nossa atenção. A reta final da campanha intensifica ou dá uma folga, assim? Não. Intensifica. Folga não, que isso. A gente tem que ir para cima e, graças a Deus, ao contrário da eleição de 4 anos atrás, eu tenho espaço nos maiores debates e lá eu tenho paridade de armas. Único lugar onde eu tenho paridade de armas. E lá, sim, as pessoas vão poder observar e ver por que a gente é diferente, por que falamos uma língua diferente. Eu não estou aqui conversando com vocês para fazer discurso político, gente. Eu estou aqui para dialogar, sabe? E para ter um papo reto, porque, na boa, aquele discurso demagógico, eleitoreiro, aquele personagem que as pessoas criticam, que criam de dizer eu tenho ótimas intenções para isso ou para aquilo. Gente, boa intenção, o inferno está cheio. Vamos falar como resolver problemas, quem sabe, pela primeira vez na vida e mudar a linguagem. Porque as pessoas têm uma rejeição à política justamente por causa dessa linguagem desgastada de gente que promete, na hora de entregar, esquece o que falou, esquece absolutamente, ou não tem compromisso consigo mesmo. Eu me preocupo com os julgamentos que a história possa fazer das palavras que saem da minha boca. Me preocupo mesmo. Eu me preocupo com a honra e a credibilidade que eu tenho que passar como exemplo para os meus filhos e, quem sabe, para os meus netos e para os meus pais também. Que eles sabem que o filho não entrou na política e o pai não entrou na política para vender a alma ou simplesmente ser mais uma das pessoas que contribui para esse desrespeito total que a classe política conseguiu gerar. Tocou o sino da igreja já, Aline. Tocou. Infelizmente, 10h04. Eu só quero descontrair um pouquinho no final aqui, porque eu sei que o Ricardo é bastante atuante e participa dos jogos do Grêmio, é torcedor, é ferrenho gremista. E o Rafa é colorado fanático. Pois é, tem Grenal aí então. Tem Grenal Rafa? Na chapa. Tem Grenal na chapa. Tem e o Grenal. Douglas é lajadense. Óbvio. Douglas é lajadense, é torcedor do Lajadense, então... É muito legal isso, né? Esse movimento do futebol também, mas se tem Grenal na chapa, melhor ainda, né? A gente fez Tem até discussão um no carro, nas viagens? Como é que é? Não, sabe? Não tem discussão. Às vezes eu brinco com ele que ele é mais renatista que gremista. Só. Tá feliz com o novo técnico do Grêmio. Mas é só olhar o último jogo. Né? Agora é muito importante dizer o seguinte, até falando um pouquinho ainda sobre ódios, né? O que seria do Inter sem o Grêmio? O que seria do Grêmio sem o Inter? Todo mundo é interdependente, até no futebol. O que seria do empresário sem o trabalhador? O que seria o trabalhador do sem empresário? Sabe? É assim que a gente tem que ver as coisas. E não simplesmente vociferando ódios e achando que as pessoas têm que aguentar esses discursos pesados ou sair por aí com a metralhadora de mentiras de época eleitoral que o pessoal vai saber que depois é tudo papo furado. Eu não vim para a política para isso. Muito bem. Boa caminhada. Voltamos a falar certamente. Obrigado pela visita aqui aos estúdios da Rádio Independente. Estamos sempre à disposição. Eu que estou à disposição, só gostaria de deixar claro aqui, meu nome é Ricardo Jobim, meu número é 30, o Rafael Dresch está aqui também, meu candidato a vice, o Douglas Sandri, nosso grande candidato a deputado estadual 30111 também vem nos acompanhar. É um cara que me mostrou o Vale do Taquari de uma maneira que eu pude simplesmente ficar encantado, até com encantado, olha, com a força produtiva de vocês e com a atenção que vocês merecem do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.